Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de derivada usando a regra do produto, tá? Regra do produto quando eu tenho multiplicação de duas funções. Então, se eu tenho duas funções AF vezes G, quando eu vou derivar, eu vou fazer a derivada de F, copio a G, mais a F sem derivar, vezes a derivada da G, ok? Então, aqui eu preciso sempre lembrar, se eu tenho uma multiplicação de duas funções, eu tenho um produto. Então, aqui, ó, vamos lá fazer um exemplozinho. Se eu tenho minha função f de x, que é igual a seno de x vezes cosseno de x, tá? Então, aqui eu tenho a multiplicação de duas funções. Então, vamos lá lembrar como que é. Se eu derivo a seno de x, eu tenho cosseno de x. Se eu derivo cosseno, eu tenho menos seno. Então, aqui, ó, a gente vai usar esse lembrete aqui para eu poder estar fazendo a minha derivada. Então, assim, esqueceu a derivada que eu preciso, eu vou lá, busco, que eu tenho sempre tabelado, faço um lembretezinho para eu poder fazer o quê? Resolver minhas questões, meus exercícios, ok? Então, vamos lá. Então, se eu fizer aqui, ó, que era a f' de x, eu vou fazer a derivada, tá? Então, vai ficar seno de x derivada, vezes o cosseno sem derivar, mais a f, tá? Que é seno de x, eu posso chamar essa daqui, ó, se facilitar para mim, de f de g, vezes, tá? A derivada de g, que é a derivada do cosseno de x. Então, ó, lembrando, derivada do seno é cosseno. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó, derivada do seno, eu tenho cosseno de x, vezes cosseno de x, mais seno de x, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Cosseno vezes cosseno, eu tenho cosseno ao quadrado de x. Mais e menos, me dá menos. Seno de x vezes seno de x, eu tenho seno ao quadrado de x. Então, aqui eu tenho a derivada da minha funçãozinha seno vezes cosseno, usando a regra do produto, ok? Vamos fazer mais uma agora, só que agora eu tenho, olha, a função ln de x e a seno de x. Então, quando eu faço a derivada dessa função, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a derivada de ln, só vou colocar a anotação aqui, ó, para vocês não esquecerem, que eu vou chamar aqui, ó, de f, e essa daqui de g, vezes a g, que é seno de x, mais a f sem derivar, que é ln de x, vezes a derivada de seno de x, que é a minha funçãozinha g, ok? Então, aqui a derivada de ln é 1 sobre x, vezes seno de x, mais ln de x, vezes a derivada do seno, que é cosseno de x. Então, aqui, ó, eu não tenho como colocar ninguém em evidência, nem multiplicar, porque eu tenho ln de x, cosseno de x, seno de x e uma algébrica, ok? Então, essa daqui eu tenho, é minha derivada dessa funçãozinha aqui, tá? Que é ln de x vezes seno de x, ok? Então, aqui, ó, temos funções usando trigonométrica e logaritma. E se a gente usar exponencial, tá? A gente tem uma aqui usando exponencial e usando algébrica. Então, eu preciso sempre ver, ó, tem funções multiplicando, ó, que tá multiplicando, que tá multiplicando. Nesse caso que a gente vai fazer também tem mais uma multiplicação, e aqui uma multiplicação. Então, eu tenho sempre que pensar, quando duas funções multiplicam, eu tenho que usar a regra do produto para derivar. Então, vamos lá. Derivada vai ficar quem? Derivada da primeira, tá? Que é x mais 1 vezes cosseno de x, mais
x mais 1, que multiplica a derivada do cosseno. Aí, aqui eu tenho derivada de x mais 1, que é 1. Cosseno de x, vai multiplicar, tá? Cosseno de x, mais x mais 1. Tá? Por que que aqui deu 1? Porque a hora que eu derivo aqui vai ficar 1 e a derivada da constante é 0. Tem que lembrar disso. Derivada do cosseno, nossa colinha aqui em cima, menos seno de x. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Cosseno de x, porque 1 vezes cosseno é cosseno, mais e menos vai me dar menos. Aqui eu tenho x mais 1, eu posso deixar o seno em evidência, tá? X mais 1, que multiplica seno de x. Eu não posso multiplicar esse aqui por esse x aqui dentro do seno. Nunca eu multiplico o argumento do seno, ok? Então, aqui, ó, eu tenho a minha função derivada. Então, eu tenho a derivada dessa funçãozinha aqui, ok? E se eu tiver agora ln exponencial, o que que a gente faz? Da mesma forma, eu tenho um produto. Lembrando que eu sempre tenho que colocar a notação para saber quem que eu estou derivando. O que que é minha função e quem é minha derivada. Então, eu tenho aqui, ó, e elevado a x, vou derivar, vezes a minha função ln de x, mais e elevado a x, vezes a derivada de ln de x. A derivada de elevado a x é e elevado a x. Elevado a x é uma função que não altera quando eu derivo. Se permanece, ok? ln de x mais e elevado a x, que multiplica a derivada de 1 sobre x. A derivada de 1 sobre de ln é 1 sobre x. Então, aqui, ó, eu tenho e elevado a x ln de x mais e elevado a x ln de x. Eu posso ajustar minha função colocando o exponencial em evidência. Então, aqui vai ficar ln de x e aqui vai ficar 1 sobre x. Então, aqui, ó, é onde eu tenho a minha derivada dessa funçãozinha aqui, ó. Ok? Então, sempre que eu tenho a exponencial nunca se altera, e elevado a x sempre vai ser elevado a x. ln de x sempre vai ser 1 sobre x quando eu derivo. Então, isso eu tenho que estar sempre lembrando, eu não posso esquecer desses pequenos detalhes quando a gente vai fazer a derivada. Ok, pessoal? Bons estudos a todos.